finalmente, a não ser que o governo desbanque isso, foi até... Sabe quando você cumpre um prazo, Coptulha? Você fala assim, vou entregar no dia tal. Foi até antes, para ganhar moral. Né? O governador tinha dito que entregaria até fevereiro o plano de retomada das facções, das comunidades, para o fim das facções. Eu até lembro de ter colocado isso um pouco em dúvida. Porra, gente, será que isso vai acontecer mesmo? Falamos aí do quê? Falamos 2 ou 3 vezes aqui. Foi comunicado que seria Muzema, na área ali da Gardênia e tudo mais. E agora é oficial. Mas vai ter uns entraves aí com o STF. Então nós temos oficialmente o Plano Estratégico de Reocupação Territorial para a criação das Bases Integradas de Segurança. Porra, parece nome de TCC, de monografia. Mas é isso aí, gente. O que é isso? Nós temos agora um plano estratégico de reocupação territorial, ou seja, para tomar os territórios, e se confirmado, ele vai ser feito, obviamente, em todas as comunidades. O plano está pronto. É só o STF canetar e falar, meu irmão, vá para cima. E se não canetar, vai ter briga aí para que isso aconteça. E aí, a instalação dessas bases integradas de segurança. Obviamente, os jornais chamam agora de a nova UPP. E a gente precisa seguir essa mesma linha, porque se eu coloco aqui bases integradas de segurança, que é o BIS, ninguém vai ver, né? Vamos chamar de novo UPP, que chama atenção. E o objetivo é ser aquilo que a UPP não conseguiu ser no Rio de Janeiro. Não acho que eu preciso explicar muito sobre o UPP. Para quem não é daqui, quando teve a retomada lá do Alemão, em 2011, isso aí rodou no Brasil inteiro. Para você segurar algumas comunidades, foram colocadas UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. Em teoria, aquela UPP ficava ali, dentro da favela, para que pudesse controlar o tráfico. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque tinha medo de polícia, num container, gente, que era o UPP. Então, quer dizer, como é que o polícia trabalha? Tem umas histórias, tem um corte aqui no canal, se você procurar e você acha fácil, um corte de 1.800.000 visualizações do Sargento Honório, que hoje é Sub-Honório, em que ele conta um dia que ele estava na UPP e eles precisaram sair de lá, no meio de bala. E as pessoas ficam, mas como assim? O que estava acontecendo? É porque tinha 4 polícias lá, gente, no meio de uma guerra. Então, assim, acabei de me dar conta que a gente vai voltar a falar disso na segunda, porque o Miquel, é um cara que ficou anos no UPP. A melhor matéria que o Miquel poderia contar da experiência policial dele, e eu não chamo ele hoje, rapaz. Miquel, me desculpa se você estiver ouvindo, segundo a gente fala novamente. Miquel ficou anos na UPP, não podia falar horas aqui sobre isso. E o que acontece? A polícia entrava, tomava e deixava um PP lá, Aquela UPP não segurava nada. Qual é o problema de tomar território como aconteceu agora na PEN recente? O crime volta, porque não existe uma base de retomada. Olha, a gente tomou a favela e não vai deixar o crime voltar. Como? Essa é o BIS, a base de integração aqui, que tem uma estrutura, gente, que assim, já viu o pessoal falando assim, isso tá só no papel, não tem como ser de verdade. Eu tenho que externar aqui a minha desconfiança, no mínimo. Por quê? Porque ela é um sistema muito maior que de UPP, ela é um sistema integrado com as UPAs locais, ou seja, o traficante que quer atacar um UPP vai estar matando gente no hospital, vai ter integração de sistema social para que, por exemplo, um bandido foi lá e violentou sexualmente a sua filha, e você é uma mãe que está lá com 2, 3 filhos, ninguém nem sabe quem é o pai da criança, e você não tem quem acolher, você vai lá, porque vai ter um sistema integrado. E aí eu posso ler aqui, gente, tem 10 pontos aqui, não sei se preciso dar destaque para mais alguma coisa, vai ter um processo de urbanismo e infraestrutura, por quê? Porque favela não tem rua montada, então você vai ter profissionais que vão lá da prefeitura para cuidar daquilo, e onde é que eles vão se instalar? Na base integrada. Então, assim, gente, é um plano que no papel é a Disney para retomada de território. Só que o Estado está pedindo coisas também da União, o que é inteligente. Primeiro, porque falta no Estado, né? Segundo, que é ano eleitoral, não pode esquecer disso. O Lula, se ele não acata, fica ruim para ele. E se ele acata, também fica ruim, porque ele vai ajudar a resolver um problema do projeto que foi montado por um cara que não é da base aliada dele, sim da direita, do Tarcísio, né, do Flávio Bolsonaro e por aí vai, que é o Castro. Então, assim, ele coloca o governo em xeque,
Mas vamos ver, gente. Agora, dito tudo isso, gente, tô dando esse panorama aqui porque o Miquel não tá aqui hoje, né? Então, dei um panorama total do que vai ser esse projeto. Mas, assim, o projeto tá sólido, de verdade. Não dá pra dizer que não existe projeto. E, se aprovado, precisa começar. Precisa ter a operação. Tô em toda essa área lá da Zona Sudoeste, como a gente falou hoje, pegando ali Gardênia, pegando Muzema, Rio das Pedras. Precisa começar, se for aprovado. Batata, quero começar te ouvindo pela sua experiência. O que você acha de tudo isso? Se tu vai jogar um banho de água fria na gente, falando, irmão, isso aí só tá no papel, não tem a menor chance disso acontecer. Ou se você vai trazer esperança para essa cidade, meu irmão, que chora e sangra em agonia. Primeiro eu quero falar sobre... Não, vamos falar da UPP velha e UPP nova, né? A UPP velha funcionou sim, né? A velha UPP, né? Ela funcionou sim. No começo, sim, tenho que dar esse crédito. Porém, nós estamos 10 anos Nós estamos falando 10 anos sem concurso a Polícia Militar. Há uma defasagem monstruosa, porque não se faz concurso, ou seja, não entra ninguém. Mas sai todo ano. É o policial que é machucado, é o policial que se aposenta, é o policial que se licencia, e assim sucessivamente. O projeto inicial iniciou-se com 13 mil homens. E hoje tem 3. Isso não vai funcionar. Óbvio, né? É óbvio. Esvaziamento do policiamento. E uma coisa, a UPP antiga, ela não conseguiu entrar com mais nada, só entrou com a polícia. Os projetos sociais que foram feitos foram realizados por próprios policiais que trabalhavam na UPP, que eram policiais que tinham algum talento, policial que lutavam jiu-jitsu, policial que fazia algum esporte, e ali eles criaram alguns projetos sociais, e aí as crianças da comunidade faziam o treinamento ali com o policial, e ali foi o que tinha. Mais nada. Não falou assim urbanização, coisa parecida. Agora, essa nova reocupação, isso é uma exigência do governo federal, tá? Isso não é uma invenção do Estado. É aqui. Então, eu acredito que obrigatoriamente ele vai ter que cumprir, ele vai ter que permitir, dar sequência que a coisa aconteça, porque é uma exigência do governo federal, tá? Inclusive, é uma das pautas que estava na DPF 635, que é a reocupação. Isso aí está escrito isso. Aí, o que aconteceu? Agora a nova UPP, né, como está sendo chamada, né, a nova UPP, que é uma reocupação natural, eu tive a oportunidade de bater um papo fervoroso com o nosso secretário, Vitor, e ele fez uma explanação muito significativa. Ele falou, olha, Batata, sempre isso ficava nas costas da polícia, seja civil ou seja militar. Nós começamos a abrir mais esse leque. Hoje, alguns órgãos que estão ali, que são responsáveis, principalmente como a prefeitura, a reurbanização, essa parte vai ser cobrado de afinco da prefeitura. A questão é, Batata, vai funcionar? O projeto é para funcionar, sim. Funciona. Até porque não vai ser implantada 50, vai ser implantado 1 ou 2. Então, vai entrar com uma robustez muito grande em cima de um determinado espaço, isso vai funcionar. Se vai ter fôlego para fazer em todas, aí eu não sei. Aí é outra questão. Porque, como você mesmo disse, Eric, é uma envergadura muito grande. Mas se você analisar pelo tamanho, é fácil fazer. Até porque em qualquer outra comunidade dessa já possui UPA. Eles simplesmente vão reestruturar. Um polo de um Ministério Público, um polo de um Detran para estar lá fazendo identidade e reavaliação das pessoas, e isso aí já é feito com tendas. Por que não um galpão improvisado, como foi feito para aquelas estruturas que foram feitas na época do Covid? É uma coisa muito feia, é muito fácil de ser feito. Então, provavelmente, vai ser realizado
a priori dessa forma. A questão é o seguinte, com a duração, né, com o tempo que vai se manter isso, porque... E como isso vai funcionar? Porque quando a gente fala assim no papel, parece uma escadinha, como você sobe a cada degrau. E a coisa não acontece assim. Na segurança pública, tu sobe um degrau, aí o cara vai e joga uma granada, aí você desce um degrau. E cabe lembrar, Batata, que de fato a UPP, quando começou, ela foi tão efetiva que muitos traficantes, até lideranças, fugiram do Rio de Janeiro e criou até um caos em outras cidades, a ponto de criticarem as UPPs no Rio por causa disso. Por exemplo, dizem que naquela época lá atrás não tinha as facções e o crime organizado na região dos lagos, por exemplo. Que hoje está muito bem organizado. Quem conhece a região lá sabe. Mesma coisa a região do Costa Verde, que pega Angra. De Angra até lá em cima, gente. Angra até Resende. Né? Aquela área toda ali, passa por Rio Claro. Quer dizer, expulsou a bandidagem do Rio de Janeiro. Só que durou poucos anos. Aquilo não se sustentou financeiramente, foi acabando, mas talvez a gente tenha esse efeito novamente no Rio. Mas pelo menos se for um efeito duradouro, depois resolve os outros, né, gente? Porque pelo amor de Deus. Então agora tu não vai resolver um problema na tua cidade, porque aquilo pode virar um problema para outra cidade. Fica difícil, né? Tem que acabar. Mas enfim. Copo Túlio. Aliás, deixa eu passar para o Coronel Paganuto, porque como ele sai às 7h30, deixa eu passar a palavra aqui. Que aí, Coronel, você pode falar à vontade e quando acabar a fala, pode até já deixar seu boa noite aí para a rapaziada. Então, cara, eu acho assim, ó, eu entendo que houve um estudo, devem ter previsto tudo que seria o ideal para começar a tentar vencer a guerra, né? Tentar moralizar o Rio de Janeiro em termos de combate ao crime nas comunidades, organizar o caramba. Ou seja, foi daquela fase do sentar e escrever o que precisaria ser feito. Mas isso me cheira, eu quero estar errado, tá? Mas isso me cheira muito mais uma jogada política do tipo assim, ó, nós fizemos nossa parte, agora eu quero ver se vai ter a contrapartida federal e de apoio do Supremo. Porque, na verdade, muito do que aconteceu no Rio de Janeiro tem a ver também com os entraves políticos e jurídicos. Tem a condescendência e a omissão de governos anteriores, mas é um pacote de gente que devia ter feito e não fez, que vai engessando a polícia para combater o crime. E os outros órgãos não vão fazendo o que tem que fazer para impedir a ocupação desordenada e tudo o resto que a gente já sabe. Só que eu tenho dificuldade de acreditar que o governo federal vai aportar tudo o que precisa. Tenho dificuldade de achar que o Supremo Tribunal Federal, na DPF ou fora dela, vai falar, não, bora, vamos combater, vamos fazer operações, porque não adianta instalar uma UPP num território que ainda está dominado, né? É igual a gente tinha aqui na Zona Sul, em São Paulo, uns anos atrás, umas bases de polícia comunitária no meio daqueles puta favelão que o crime dominava. Os polícias que ficavam ali só ficavam fazendo trabalhinho de xerox, de aulinha para as crianças carentes, mudando a imagem da polícia militar com as pessoas, porque combate criminal não existia em termos de polícia comunitária. Então, para instalar essa nova UPP que vai funcionar, tem que ter um choque de realidade ali, uma operação como essa última que foi feita. E aí eu começo a achar assim, será que o STF, o governo federal, vai dar mãos dadas com o governo estadual e vamos realizar novas operações como essa última, com toda a possibilidade de confronto e mortes que pode vir? Eu ainda sou cético, eu quero ver se vai haver toda essa decência que a gente sempre esperou e nunca teve, de união, afastando interesses políticos e levando a coisa da forma mais correta e séria que tem que ser. Vamos entrar para dentro de uma área conflagrada e vamos combater e anular quem tiver que ser anulado e prender quem tem que ser preso. Eu acho que isso aí é muito mais um fator político num ano de eleição, onde vão falar assim, ó, nós apresentamos a receita,
mas os cozinheiros que não são os nossos não estão querendo fazer o prato. Eu acho mais isso. Muito bom, cara, muito bom. E completando aí o Coronel, tá pedindo aí? Desculpa aí, Coronel. Não, é só mandando um abraço para vocês todos, um prazer, estamos de volta aí na quarta-feira. Maravilha, Valeu, Coronel Paganoto, muito obrigado pela sua presença. E eu concordo com o Coronel, fica essa impressão também de que ele expressou melhor do que eu, essa fala de que é como se fosse uma receita mesmo de bolo. Ó, tem aqui a receita, mas o cozinheiro não quer deixar fazer ou não quer fazer. Agora, eu também penso, e jogo aqui pro Cop Túlio, que pode acontecer o seguinte, Cop. Chegamos em março, por exemplo. Por que eu estou dizendo março? Porque já sabemos oficialmente que o Castro sai, né, por questões políticas em abril, porque ele vem a senador. Então ele vai sair em abril, isso já é oficial aqui no Rio. Se ele faz um procedimento parecido com a mega operação para instalar uma UPP dessa aí, que agora vai ser o BIS, eu não sei qual vai ser o nome exatamente oficial, mas essa nova UPP, e mata mais uns 150? Porque assim, Eric, ele tá entrando com plano de matar? Não. Mas se você faz uma operação com 2.000 e tantos homens, como foi da última vez, vai morrer gente, porque os traficantes vão ficar parados? Não vai, a gente sabe que não vai. Mata um monte dos nossos aí, como aconteceu, inclusive. Foram 5 mortos aí. É que deles morreu 100, né? Mas morreram 5 policiais. Se o Castro faz uma dessa de novo e morre mais uma rapaziada dessa aí, principalmente bandido, que a última, porra, foi impecável praticamente. Não tinha um que não tinha ficha criminal, ou que não tinha passagem pela polícia. No primeiro momento teve uns 5 ou 6 que ninguém sabia quem era, depois identificaram e... Bom, não sobrou ninguém, ele não teve um inocente. Que operação brilhante. O problema é que a gente quer ver de novo. Mas não vê, né? Então, assim, talvez eu acho, Cop, queria te ouvir sua opinião, que ele pode vir a fazer uma novamente em março, final de março, porque aí ele sai grandão. Ele sai grandão. Ele já fez lá atrás, falou que teria outra, anunciou que seria justamente nessa região da Sudoeste, e agora a gente recebe a informação de que o plano de reocupação tem qual o primeiro foco? Exatamente onde ele disse lá em dezembro, que é onde teria a segunda mega operação. Então, assim, se ele faz, ele sai grandão. Mas por motivos políticos. Mas eu não tô nem aí se o motivo é político, gente. A gente quer ver um problema ser resolvido. Porra, se a gente tiver a Gardênia, porra, Rio das Pedras, retomado, porra, quem é da região ali sabe, né? A gente tava comentando no começo do programa, né? É o lugar que eu moro, porra. Na área de Jacarepaguá, que é toda tomada por essa... Né? Enfim, Cop Túlio. Eric, gente, tem uma maneira de pensar nesse tipo de coisa bem particular. Veja bem, sabe aquele camarada que mora numa casa sem reboco, tá com dente podre, bafo, se veste mal e porcamente aprendeu a ler e escrever, mas tem um iPhone 17 Pro Max e um carro zero na garagem? Isso é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, as polícias, não têm o básico, não tem efetivo suficiente e não tem os meios básicos de trabalhar. Quantos de vocês já viram aí, nas ruas do Rio de Janeiro, aquela viatura da PM parada, estagnada no lugar, com 2 PM lá dentro, 12 horas por dia em pé? Quem passa aí pela linha vermelha, linha amarela, a maioria dos bairros aí do Rio de Janeiro tem. Correto não seria aqueles policiais estarem patrulhando, correndo atrás de vagabundo, fazendo policiamento ostensivo, que é o dever constitucional da Polícia Militar? As delegacias aí, com efetivo baixíssimo, plantão de delegacia com 2, no máximo 3 policiais, centrais de flagrantes atendendo 5, 6, 10 delegacias. Porra, gente, vamos primeiro cuidar do básico. O que adianta ter um Black Hawk, o helicóptero das Forças Armadas Americanas, moderníssimo, blindado, foda, se o PM lá, o soldado, tá fudido? O que adianta ter um Black Hawk se o policial civil, quando é baleado numa operação, ele não tem hospital para onde ir? Vai ter que ir pro SUS. Ou então vai ter que usar o plano de saúde que ele paga caro. Então eu sou do princípio que você deve começar com o básico. Não adianta querer correr uma maratona se você não sabe caminhar. Como é que o governador me anuncia essa série de medidas que vão custar milhões,
Se o básico não está sendo feito, qual a intenção? Os empreiteiros vão ficar felicíssimos. Esse negócio de UPA, de identidade, de ONG disso, ONG daquilo nas favelas, já existe a dar com pau. Todo mundo sabe que são 1.900 favelas do Rio de Janeiro, comunidades, né? 99,9% comandadas e ocupadas por facções criminosas. Qual é a única favela no Rio de Janeiro que não tem crime? Tem alguma? Tem. Chama-se Tavares Bastos. Por quê? Porque é embaixo do BOPE. Ah. Ou seja, o homem só é respeitado pelo mal que ele pode causar. Vai fazer o quê? Vai botar 10 polícia lá, os polícia novinhos, com aquela farda bonita, né? Para fazer pose para inglês ver? Não adianta, gente. Rio de Janeiro está em guerra. É guerra. Vai lá, ocupa tudo, constrói batalhão dentro de cada favela. Não é botar um container ou uma casinha com 10, 15, 20 polícia. Eu já trabalhei na 45DP lá no Morro do Alemão, lá no Alto Alemão. A gente tinha que reunir a galera no determinado horário para subir todo mundo junto para a delegacia. E quando acabava o plantão, tinha que descer todo mundo junto. Porque se um policial fosse subir ou descer, se atrasasse, não subia. Ou melhor, até subia, mas não chegava em lugar nenhum. Ficava pelo meio do caminho. Então, eu acho que antes de você conseguir ter o básico, o fácil, o simples, ficar com ideias mirabolantes, para mim, é ineficaz. Mas, novamente, posso estar falando uma grande besteira e torcendo muito para estar errado. Quero mais que dê super certo essas new UPPs aí. Deus queira que dê certo e vocês depois venham aqui me esculhambar dizendo que eu falei besteira. É isso. Batata pediu a palavra. O que acontece, Túlio? Todas as partes, eu já citei isso aqui, quando eu comecei a estar fazendo comentários na internet, a gente começa a ler um pouco mais, até para a gente se informar e estar aqui passando as informações com algum conteúdo sendo mais legítimo, mais emblemático. A gente não está trabalhando com achismo. E não existe nenhum tipo de pacificação no mundo, seja no Haiti, seja na Colômbia, seja em qualquer lugar do mundo, todos eles foram feitos com ocupações. Todos eles. Perfeito? Então, isso aí, quanto a isso, não há outra forma. Seja o nome UPP, uma vez se chamou GEPAI, e já teve diversos outros nomes de policiamentos que eu, durante a minha carreira, eu venho observando e venho acompanhando. É mais um esse que eu vou estar presente, que eu ainda estou nativa. Então, a ocupação é essencial. Mas o que você acha, Batata? A diferença é que nos outros países se criou todo um arcabouço, todo um bojo da coisa para que a coisa acontecesse. Primeiro item. Qual é o grande problema aqui que a gente vive batendo nessa bancada o tempo todo aqui, que a gente quase quebra essa bancada? Porra, o problema da reincidência. Ah, mas é porque o cara vem delinquir novamente? Não, é porque ele vem delinquir pela 200ª vez. 200 vezes o cara. 200 passagens, 50 passagens, 30 passagens, 80 passagens. Isso ficou tão comum aqui que chega a ser um troço idiota. Entendeu? Então, ou seja, a gente vai pegar e criar um sistema de ocupação para efetuar. Porque quando você ocupa o território, os caras vão fugir. E aí fica mais fácil as prisões? Lógico que fica. Porque ele não está dentro dos caras, ele não está ali aquartelado. Então um serviço de inteligência daqui a pouco vai pegar ele num local desse aí, numa praia desse, com um camper desse, e aí sucessivamente. Como acontece cotidianamente com os caras que vêm de outro estado. Foi preso o chefe do crime, o chefe da facção lá de Goiás, aqui no Rio de Janeiro. Então, é correta a ocupação? Sim, indiscutível. Agora, nós temos novos presídios? Não. Nós estamos carecas de dizer aqui que nós não temos mais aonde enfiar preso. Qual é a prova disso, Batata?
Simples. Sempre eu falo, em 2025, nós efetuamos a prisão de 44 mil pessoas. E nosso sistema carcerário cabe 46 mil. Porra, onde está esse povo todo? Me explica. Tá solto. Obviamente, porque senão não vai caber todo mundo lá. A gente enche um presídio por ano. E existe pena de 1 ano? Não, não tem. Não tem. Porque de até 3 anos, até 4 anos, é o quê? É 9.099, menor potencial ofensivo, e cabe transação penal. E o cara vai pintar muro, pintar meio-fio, essas babaquices aí qualquer. Entendeu? Então, já entra aleijado a coisa. Isso me entristece. Deveríamos fazer presídios para que nós pudéssemos realmente fazer as pessoas que vão delinquir realmente cumprir a sua pena. Mas não adianta botar um trepado em cima do outro, porque isso não tem lógica. Nós trabalhamos com um sistema de ressocialização. No direito penal nosso, não cabe pena de morte, não cabe prisão perpétua, não cabe cadeira elétrica, não cabe, porra, não cabe. O cara vai voltar, tu tem que soltar. Se você colocar ele numa condição desumana, a Constituição vai mandar soltar. Então não adianta ficar aqui, ó, prende, mata. Gente, não vai caber legalmente. Vamos fazer as coisas que funcionam. Vamos fazer as coisas, vamos desejar aquilo que é possível. Eu desejo voar, porra, mas não vou voar nunca. Só com a orelha, porque eu sou orelhudo, tá vendo? O resto não dá mais para nem tentar, entendeu? Porra, então vamos prestar atenção. Precisaríamos de quê? Presídios. Adianta ocupar? Adianta, vai. O que os bandidos vão fazer? Vão para outro lugar. Vão migrar, porque eles não vão morrer. A ocupação funciona? Funciona. Hoje é uma cabecinha de alfinete no Rio de Janeiro. Vai causar impacto? Não. Pro crime? Vai parar de atacar um pouco no lugarzinho, mas eles vão atacar em outro. Isso é óbvio, gente. É igual os Estados Unidos dizem, vou acabar com a rota do tráfico. Cara, a rota você acaba com uma, ele constrói outra, igual formiga. Tu tapa um buraco, ele fura outro, pô. Isso é óbvio. Isso é idiotice, pô. Tem que acabar com a cocaína, cara. Entendeu? Então, vamos raciocinar. Por isso que eu não fico tão esperançoso, porque eu acho que deveria começar diferente. Não adianta. Eu não vi uma contratação de alguns itens que deveriam estar para, por exemplo, ter fôlego para fazer mais comunidades. Agora, para uma só, tá bom, vai fazer. Vai, pô, vai. O Estado tem condições de desviar funcionários para ali, tem condições de botar uma célula da Polícia Civil, uma delegacia lá dentro? Tem, pô, tem. Não é difícil. Tem lá na Rocinha, tem em outros lugares. O Túlio mesmo trabalha dentro da Rocinha. Já caguetei, pra vocês quiserem assassinar ele. Que isso, mano. Já tentaram muito. Vocês brigam com muita coisa séria meu irmão, aqui, gente. o policial do Rio de Janeiro, que tem medo de ser ameaçado, sai, porra. Sai. É verdade, tem razão. Eu peço a eles assim, cara, vamos ameaçar por ordem, porque é uma fila desgraçada. Não, se não estão te ameaçando, é que você não tá trabalhando. É isso, gente.